Estimados camaradas, é um prazer conversar com vocês sobre um tema relevante, que foi a realização do Congresso do Partido Socialismo e Liberdade do PSOL. Nesse congresso eu encerrei meu mandato de 3 anos no Diretório Nacional e o partido elegeu uma nova direção e uma diretriz para enfrentar esses tempos turbulentos, esse tempo de crise. E que diretriz é essa? A decisão do PSOL, ela ocorreu por meio, vocês sabem, de um congresso que se realizou nas condições sanitárias menos favoráveis possíveis. A despeito do avanço da vacinação, não haveria razão nenhuma para realizar o congresso de maneira tão restritiva. Isso não ocorreu por acaso, isso foi uma decisão da maioria cuja hegemonia é liberal dentro do partido e que naturalmente não quer transformar esse partido num partido militante, quer confinar a experiência do PSOL restrita à dinâmica eleitoral. O partido constrói sua linha política e se estabelece a nível nacional a partir de um bordão conhecido entre nós: a redução da política à dinâmica eleitoral, a redução da política ao voto e a redução do eleitor segundo as vontades das pesquisas, o comportamento dos políticos vulgares e a luta de classes calibrada pela classe dominante, cujos interesses econômicos seguem avançando, reconfigurando a economia, o Estado, a política, o sistema político e a cultura no país, segundo a imagem e semelhança dos seus interesses. O PSOL nasceu com um grande desafio, e esse desafio cessa nesse congresso. O PSOL estava desafiado a criar uma nova referência crítica, um novo radicalismo político, diante do imenso fracasso histórico do Partido dos Trabalhadores e do que foi a esquerda pós-ditadura. Esse fracasso histórico, que é um fracasso político, programático, ético do Partido dos Trabalhadores, tem uma cena final que é Lula e Dilma descendo a rampa do Planalto, sem convocar o povo à luta para enfrentar o impeachment e a destituição. Aquilo que a consciência ingênua e a ideologia petista chama de golpe, que é algo que nunca existiu, porque golpe teve no Paraguai. Lugo foi destituído em 12 horas. Golpe teve no Haiti, que o ex-presidente acordou e algumas horas depois estava num avião estadunidense na África. Aqui foram longos 8 meses em que o Partido dos Trabalhadores, o Lula, a Dilma, podia ter convocado o povo para a resistência e nunca o fizeram. Nunca o fizeram porque estavam com a convicção de que em 2018 votariam pelo voto. Como você sabe, esse cálculo irresponsável e oportunista nos ajudou a nos trazer para esse buraco em que nos encontramos. O PSOL nasceu nesse vão, nessa fresta histórica, que era absolutamente indispensável oferecer uma alternativa para as massas, cada vez mais desencantada com a política, cada vez mais crítica e repudiando o sistema político que segue em vigor, cada vez mais interessada numa alternativa política que toque no nervo da crise e possa redimi-la da miséria, da exploração, da violência a que amplos setores estão historicamente submetidos. O PSOL nasceu para isso, não nasceu para se constituir numa alternativa eleitoral mais aceitável moral e politicamente. Não nasceu para ser a consciência crítica do petismo historicamente superada, ainda que com força eleitoral. Não nasceu, para usar um bordão conhecido de todos vocês, para ser um puxadinho do PT. O PSOL nasceu para ser uma referência. Essa possibilidade que nós lutamos por ela durante todo esse período, não porque o PSOL podia ser um partido revolucionário, longe disso, e não porque nós, da Revolução Brasileira, guardamos qualquer ilusão sobre a origem, o desenvolvimento e o seu fim trágico desse Congresso.
Não por isso, porque um partido, mesmo nas condições do PSOL, poderia cumprir um papel construtivo nessa imensa crise e no acirramento das contradições de classe que marcam o desenvolvimento capitalista no Brasil nas últimas 2, 3 décadas e particularmente após a eleição desse proto-fascista, orientado por um programa ultraliberal que aprofunda a dependência e o subdesenvolvimento. O congresso que acaba de se realizar, marcado por 3 anos de um diretório nacional, uma executiva fechada sobre si mesmo, incapaz de abrir o partido para as grandes discussões, disponibilizando inclusive que as reuniões do diretório fossem abertas a todos, foi sistematicamente boicotado tanto pela hegemonia liberal quanto com a oposição que lá dentro também existe, que também tem uma concepção, no fundo, muito semelhante de futuro do partido. Isso foi arquivado. E o Congresso consagrou esse ocaso do PSOL como uma alternativa que ele poderia cumprir nas condições brasileiras, porque esse espaço está aberto. Esse espaço que está ocupado pelo desencanto, pela desilusão, pelo desinteresse e pela direita, que segue simulando uma conduta, uma prática e um discurso antissistêmico no abstrato, identificando o Congresso, o Supremo Tribunal, a mídia, como adversários do povo brasileiro, que em larga medida de fato é capitalizado pela direita brasileira. De tal maneira que um radicalismo político da esquerda, que sempre foi a marca de uma certa esquerda social e uma esquerda partidária no Brasil, chega ao final com a realização desse congresso. Esse congresso está sob a orientação de um apetite eleitoral desmedido. Um apetite eleitoral que vocês constataram nesse período recente, pode ser observado na saída de Marcelo Freixo, a principal figura lá no Rio de Janeiro, para ser um palanque de Lula nas eleições de 2022. E que pode ser visto também na figura de Guilherme Boulos, lá em São Paulo, implorando o apoio de Lula, transformando antes mesmo de uma resolução como essa que nós tivemos no Congresso, já praticando antes de o partido decidir, portanto reproduzindo os velhos hábitos petistas e lulistas que levaram o PT para a decadência completa. Guilherme Boulos lá implora uma espécie de, eu tenho que dizer com clareza, lambe-botas do Lula. É um comportamento completamente inadequado para algo fundamental. Um comportamento inadequado para constituir uma alternativa e absolutamente coerente com esse apetite eleitoral que supõe que o regime político atual tem uma capacidade de autorregeneração e que haverá de encontrar, a partir de uma defesa abstrata da democracia e de um republicanismo idealista que só existe na cabeça dessa gente, a ideia de que o sistema pode admitir uma transformação positiva. Que a república burguesa que está em crise, execrada pelo senso comum da população, capturada a indignação quase que totalmente por um proto-fascista de direita, que consegue mobilizar uma tropa, que consegue criar um movimento próprio, com identidade própria, a favor de um regime político que eu sempre indico pode ser o regime, o terrorismo de Estado da Colômbia, mas pode ser uma modalidade, e será, eventualmente, uma modalidade brasileira de um regime político. De tal maneira que essas ilusões que consagram essa decisão do partido de não lançar candidato à presidência da República e assinalar que vai participar de uma frente de esquerda que não existe no Brasil. O que existe no Brasil é uma frente ampla. Olha, eu quero chamar a atenção de você para isso. Quando o proto-fascista Jair Bolsonaro se elegeu, o discurso dominante no partido era que não havia mais espaço para a conciliação de classe. Que a esquerda teria que ter aprendido com a derrota histórica do petismo na destituição e ascensão de Michel Temer e o programa ultraliberal já aplicado pelo corrupto e liberal ex-presidente, como também não existiria mais conciliação de classe diante da ascensão da ultradireita.
Agora, por acaso, surgiu uma frente de esquerda? Não, agora está surgindo uma frente ampla, tão ampla, que é a expressão mais acabada da conciliação de classes. A conciliação de classes que levou ao fracasso do petismo, a conciliação de classes que levou à ascensão de Temer e a conciliação de classes que levou a parte importante do nosso povo, do proletariado, das classes subalternas, da pequena burguesia, ser cativada pelo discurso radical antissistêmico da direita brasileira. A serviço, naturalmente, de um regime, de um Estado policial de alguma maneira, do aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento, da exploração e da miséria do nosso povo. Está a serviço não de um programa alternativo, etc. Não, para acentuar todos os males do desenvolvimento capitalista periférico no Brasil. Muito bem. Essa situação, que precisava ser repudiada, é precisamente o que vai ganhar força a partir dessa frente ampla. Todos os dias, a cabeça desse processo é Lula. E o Lula negocia com o Jucá, negocia com o Renan Calheiros, negocia com Eunício de Oliveira, negocia com todos aqueles que a consciência ingênua e o oportunismo político do PT chamava de golpista. Estão todos reunidos, setores do capital comercial, diminutos, buscando apoio nos industriais, nos latifundiários, nos banqueiros, nas multinacionais, na embaixada de Washington, para propor uma alternativa a Bolsonaro. Essa conciliação de classe é incapaz de tirar o país da crise. É o contrário. Eu quero vaticinar aqui com toda a consciência e toda a responsabilidade que, como membro da esquerda radical brasileira e da Revolução Brasileira, a gente sempre nos conduziu. Essa fórmula é uma fórmula para aprofundar o caos. É incapaz de tirar o Brasil da crise. Bolsonaro quer Lula e Lula quer Bolsonaro para a disputa. Está muito longe. A decisão do partido é uma decisão tirada ao sabor das pesquisas. Essa pesquisa que alimenta a consciência ingênua, que reforça o senso comum, que castra o pensamento crítico, que impede uma leitura do Estado. Como é que está a configuração geral do Estado brasileiro? Como é que está a configuração das classes sociais, da ideologia, da cultura, da política, do movimento real do povo? Razão pela qual, sobre a herança desse fracasso, as sucessivas mobilizações populares que configuram protestos aqui e acolá, marcados com uma certa frequência, são incapazes de transformar-se num movimento de massas. Um movimento de massas que superasse essa tragédia que tem sido o fracasso da esquerda liberal. Essa tragédia que tem sido o reforço da ideia de que essa república vai bem, e não de uma república burguesa apodrecida nos seus cimentos, incapaz de auto-se regenerar, auto-superar as suas mazelas mais mesquinhas, a sua podridão que causa asco no nosso povo, com justificada razão. O PSOL, portanto, não só cancela definitivamente, agora aos olhos do senso comum, a possibilidade de se transformar numa peça importante na luta política, como se soma a conciliação de classes sob o comando de Lula. É um cenário muito ruim. Não há possibilidade, no período curto desse governo, que falta um ano para as eleições, de recuperar o emprego, a renda, a economia, etc. Os salários tiveram uma queda violentíssima, a superexploração comanda, o desemprego é violentíssimo e a classe trabalhadora luta por sua sobrevivência. E não há, com efeito, líderes políticos e partidários que estão aí se pavoneando diante das pesquisas, capazes de convocar o povo para um combate. É para essa festa que o PSOL pretende entrar, não como um protagonista, nem como um ator coadjuvante, mas pela porta dos fundos, renunciando a uma possibilidade histórica que está colocada e que agora se encontra naturalmente órfã. Não é uma surpresa. Quem nos acompanha aqui sabe que não estamos surpreendidos. Durante todos esses 3 anos do Diretório Nacional, eu tenho vindo aqui prestar contas desse mandato e fazer uma análise crítica da evolução do partido. O PSOL está condenado a uma posição testemunhal na crise, não a um protagonismo, e muito menos a um papel coadjuvante.
O antigo vaticínio de um político vulgar, que afirmava que o PSOL era um puxadinho do PT, agora se consagra com essa decisão congressual. A ideia de que vamos fazer uma conferência e que o Diretório Nacional eleito já constitui o colégio que vai decidir o apoio a Lula é meramente protocolar, trâmite. Nós sabemos que o grosso da decisão já está tomado. Não só isso, se avizinha aí a possibilidade, inclusive, não só de apoiar essa frente de conciliação de classes ampla, etc., como inclusive que alguns já comentam nos corredores de participar de um eventual governo. Já estão contando com o ovo antes que a galinha cante lá no galinheiro. Antes, uma renúncia a dados elementares de realidade. Ainda que goze, eu tenho plena consciência, e nós da Revolução Brasileira temos plena consciência, de que os setores orientados por esse senso comum julgam que essa é a única saída. E que não há outra possibilidade se não juntar todos que estão contra o fascismo e contra o protofascista. Não há fascismo no Brasil, há um protofascista que dá passos acelerados, consistentes, para dar uma saída absolutamente orgânica para os interesses da classe dominante. O papel da esquerda não é testemunhal e nem ser coadjuvante. O papel da esquerda é precisamente o que caracteriza a esquerda, a tradição da esquerda no Brasil e no mundo, especialmente na América Latina, é saber remar contra a maré. Ganhar ou perder com as nossas bandeiras. Ganhar ou perder com as nossas convicções. Pior de tudo será perder com as bandeiras que não são nossas. Pior, cumprir o papel exclusivamente moral de ser espírito crítico de um eventual governo de conciliação que não vai romper com nenhuma dessas reformas, não vai buscar novamente o controle do Banco Central, não vai elaborar uma política externa efetivamente independente que nunca tivemos, orientada pelo anti-imperialismo, não vai restringir o papel das multinacionais, não vai estancar o processo de internacionalização da economia brasileira, não vai concluir o processo de aprofundamento da dependência e subdesenvolvimento, muito menos redimir milhões de brasileiros da miséria e da exploração. É uma situação grave. Não há, no entanto, situações sem saída. O combate pela Revolução Brasileira, a reflexão crítica, a capacidade de remar contra a maré, que no final é a única que dá musculação. Remar a favor da pesquisa, da maré, essa é fácil, mas essa nos levou para um buraco em que nos encontramos. Aqueles que, como nós, aí no outro lado, acompanham e sabem que uma mudança no Brasil, tirar o Brasil da condição de um país dependente, subdesenvolvido, em que a concentração da riqueza, do poder e do prestígio social está na mão das classes dominantes, enquanto milhões de brasileiros se encontram na mais absoluta miséria, violência e superexploração, não é função de um governo, é função de uma revolução. Uma revolução que nós chamamos de Revolução Brasileira. E nós afirmamos categoricamente que está em curso, ainda que as evidências aos olhos dos apressados não apareça como tal. O espaço está vago. Há um espaço social. Milhões não acreditam na mudança dentro da ordem. A mudança tem que ser nos marcos da ordem burguesa contra a ordem burguesa. Essa frente ampla que o PSOL consagrou no seu congresso é incapaz de tocar nisso. Ao contrário, aprofundará a crise, como outros exemplos na América Latina e inclusive na nossa história demonstram de maneira cabal. Não há razão para desespero, não há razão para angústia, há razão para manter, mesmo quando as condições são mais adversas e o liberalismo de esquerda se pavoneando como se isso fosse o único horizonte para todos nós, não há razão para renunciar à reflexão crítica, o compromisso com o nosso povo e a bandeira da Revolução Brasileira. Adiante a esquerda, meus camaradas, sempre.